Governador, a maior corrupção no Brasil. Então a discussão vai ser moral. Mas se eu dizer que o governo construiu o crime organizado no Brasil, só desculpa, mas não é possível. Como não? Construiu? O governo construiu o crime organizado no Brasil? Não, ele não construiu, não, ele botou fermento. Porque construir é uma coisa lenta. Ele botou fermento. Você não manda, Vitor. Presidente da República tem que se impor com a autoridade moral de presidente da República. Tá certo? Não tem essa conversa fiada aqui, não. Tem uma questão desta semana, e o senhor já falou várias vezes aqui de crime organizado e fez críticas ao PT, que é a questão do BK Bank. Certo. Né? Que o PT, inclusive, está pedindo à Polícia Federal que investigue o seu governo em Goiás. O senhor falou que não tem máculas e tal. Isso não vai ser uma mácula? Como é que vai se tratar disso na campanha? É só para explicar para o nosso público, governador, que esse BK Bank é uma fintech, que os programas sociais do estado de Goiás foram pagos por ela, né? Aqui, ó, é importante aqui, olha aqui. Professor, tem como focar aqui, fazendo um favor? Vamos focar bem aqui. Olha aqui. É uma certidão do Banco Central. Certidão do Banco Central do Brasil, tá certo? E veja bem, por que nós retiramos ela de Goiás em 2024? Faz favor, leia ela. Em 2024, ela não tinha capacidade de poder fazer as entregas que nós fizemos, mas ela estava lá no estado de Goiás com todas as certidões. Essa mesma empresa, tá certo, que aquele deputado lá do Rio de Janeiro apresentou esse requerimento, o Lindenberg Farias, eu disse que eu não levei muito a sério a denúncia dele, até porque nós sabemos que ele, quando ele apresenta um documento, é obrigado a apresentar ali, tá certo? O atestado que ele fez ali, o exame, tá certo? Antidoping, tá bom? Porque então, a verdade é que nós conhecemos essa a trajetória a partir dele. Dessa certidão do Banco Central, ele deixa tranquilo para o debate que vai vir pela frente. Deixa eu continuar a conversa, não é isso não me deixa tranquilo, não, calma lá. Você, como governador do estado, você exige todas as certidões da empresa, ela te entrega. Quem é que tem a condição? Por que essa mesma certidão aqui, ele presta serviço até hoje, prestou até 2024. E no SERPRO e nos Correios que ele prestou até agora? Hein? Vem cá, o que o SERPRO é? É um órgão de quem? De Governo Goiás? Federal. Governo Federal. E os Correios? Governo Federal. Governo Federal. Então, tudo bem. Então, vem cá. Qual é a ferramenta que você tem, você como governador do estado, qual a ferramenta que você tem para saber se o sócio de uma empresa que você contrata todas, se ele está ou não ligado ao narcotráfico? Qual? Nenhuma. Agora, o governo federal tem o COAF. Por que ele não denunciou isso? Porque quando eu falo para você que o PT é conivente com o narcotráfico, é porque o COAF não usa nenhuma ferramenta para denunciar quais são as pessoas que estão ali realmente usando as fintechs para esquentar dinheiro. O governo federal podia ter feito isso aí, ó. Por que não fez? Por que eles não cancelaram essa autorização? O senhor vira o jogo, então? Não na questão de virar o jogo, não. É no porque sentido o governo... a denúncia sai do senhor, que estão pedindo investigação, e o senhor vai pedir investigação para a Polícia Federal em cima desses dados. Não, mas está aí. Sim. Está aí. Tá certo? Tá aí. Eu trouxe... Porque, imagina bem, eu estava saindo lá, eu falei, rapaz, busca aqui, me dá uma cópia daquela certidão do Banco Central, que essa matéria deve ir. Está aí. Mostrar o seguinte, meu amigo, não existe hipótese de atingir Caiado com 40 anos de vida, com envolvimento em bandalheira. A minha vida, ela é muito superior. A minha história de vida, tá certo? Não chega a esse nível. Eu não faço parte do PT. Eu não convivo com essas bandaleiras. Eu fiz a minha vida por profissão e por mérito próprio. Eu nunca me envolvi nisso aí. Agora, isto mostra o quanto o governo federal está envolvido em acobertar as fintechs. Que você tem. Por que ele não denuncia? Eu pedi várias vezes. Se você olhar a emenda constitucional que o Caiado apresentou, lógico, pedido que os senadores apresentassem, que eu não tenho mais condição, que eu era governador do estado, o que está lá na PEC que eu pedi? Que nós pudéssemos ter acesso ao COAF. Nós não temos acesso ao COAF, tá certo? É algo que eu vou apresentar na mudança minha. Vai ter acesso ao COAF qualquer secretário de Segurança Pública e governador de estado que assim solicitar, imediatamente eu darei a resposta. Agora, aí, por que Goiás, que eu não tenho as ferramentas para identificar se eles são envolvidos no PCC
E por que o governo federal, que tem as ferramentas do COAF, ele estava no SERPRO e estava nos Correios até no dia da operação? Hein, Felipe? Hã? E aí? E segue lá. Hã? E segue lá. E segue lá. Não. Aí a hora que é a Operação Carbono, aí eles cancelaram. Tá certo? O meu havia sido cancelado um ano antes. Mas você vai perguntar, mas cara, você cancelou por quê? Eu cancelei porque eles não estavam sendo eficientes. Cancelou e mudou as regras, né, governador? Como? Cancelou e mudou as regras, porque a fintech, que é essa que é acusada de participar de lavagem de dinheiro para o crime organizado, tinha um percentual maior do que a que está agora. Não, mas isso não é Ela ganhou regra. quanto? Isso é questão da pessoa se credencia para fazer o serviço. As outras que se credenciaram por um preço menor e mostraram mais eficiência. Só para a gente saber o montante disso, quanto a BK Bank, que é essa fintech que é suspeita de lavar dinheiro do crime organizado e que recebia um percentual do repasse de programas sociais do Estado de Goiás para a população? Do Estado de Goiás. Quando a pessoa que recebia o benefício social fazia as compras, os comerciantes pagavam uma taxa. E uma boa parte dessa taxa, uma parte ia para o governo, a outra parte ia para essa fintech que é suspeita de lavagem de dinheiro. É que a gente começou a falar de um tema que talvez as pessoas que estão assistindo não estão acompanhando. Por isso é a minha preocupação de entender. Essa fintech que recebia esse percentual das pessoas que ganhavam o benefício social, essa fintech ganhou quanto? Durante os seus mandatos? Não sei. Se fala em 1,3 Aí você pode pedir, eu posso pedir uma avaliação. Mas como é que eu vou saber um dado desse? Eu tenho, em Goiás, eu tenho 800 mil beneficiários, certo? Eu tenho Mães de Goiás, eu tenho Bolsa Estudo, eu tenho apoio à pessoa idosa, eu tenho aluguel social, eu tenho programa de uniforme, eu tenho todos eles, eu posso mandar para você. Agora, o que é importante, eu acho que a sociedade tem que entender aqui, é uma coisa só. Olha, tem uma empresa que está lá. Quem é o responsável por fazer o saneamento dessas empresas? Quem? É o governador, que não tem o COAF? Ou é o Ministério da Fazenda, junto com a Receita Federal, e o COAF, que tem que apresentar quais são as empresas? Tanto é que eu pedi ao atual governador do Estado, tá certo? Isso eu já fiz anteriormente, mandar a lista de todas as empresas que têm contrato com o Estado de Goiás, mandar a lista para o COAF. Porque eu lhe pergunto, você fez uma pergunta aqui, e a que entrou? E a que entrou? E a que presta serviço para outros estados? O que o senhor está dizendo é que não tem como o senhor saber mas se lógico que não tem. Mas lógico que não tem. Você é governador, você vai saber como. A pessoa vai lá, apresenta para você as certidões. Cumpre aquilo que a lei determina para ele se registrar como ali uma empresa de atividade com as letras em negrito do Banco Central. As letras, isso aí não é que fui eu que bati, foi o Banco Central que mandou, tá certo? Totalmente liberada para essas finalidades aí, de cumprir essas finalidades financeiras. Então, isso está aqui, tá certo? Está aqui colocado, negrito, aqui, ó. Autorizada em atividade, instituição de pagamento. Olha aqui, tá bom? Então você tem tudo isso. Quem é que passa isso aqui para o governador? É o Banco Central. Então, como é que você vai responsabilizar o Estado, sendo que ele mesmo tinha lá dentro dos Correios e do CEP, ali os contratos bilhões de vezes mais volumosos do que com Goiás? Mas é lógico que isso tem um objetivo. Eles estão vendo que eu vou derrotar o Lula. Porque eu disse a você no início, a disputa é moral. A disputa é moral. Eles não têm como me atingir nisso aí. Governador, deixa eu... Agora, esse aqui é para mostrar o quanto o PT é guarda-costa do crime organizado no Brasil. Certo? Um governo que construiu as duas facções mais violentas do país e as mais importantes, multinacionais do crime. PCC e Comando Vermelho. Governador, a maior corrupção no Brasil. Então a discussão vai ser moral. Mas só dizer que o governo construiu o crime organizado no Brasil, só desculpa, mas não é possível. Como não? Construiu? O governo construiu o crime organizado no Brasil? Não, ele não construiu, não, ele botou fermento. Porque construir é uma coisa lenta. Ele botou fermento. Você já viu fermento para bolo? Por quê, Porque o bolo cresce normalmente sem fermento. O PT botou fermento nisso aí.
Você já viu algo ter a proporção que tem o Comando Vermelho e o PCC hoje no mundo? Eu estou vendo, é um belo debate na Band, o senhor e o Lula. Você já viu alguém? Então, o bolo não foi crescer normalmente, não. Foi com fermento. O PT é fermento do narcotráfico. Eles são irmãos siameses. Eles são coniventes. Tá certo? Essa é a realidade que existe no Brasil. Se nós formos fechar os olhos para isso, o Brasil daqui a um dia vai virar o México. Tá certo? Vai ganhar as eleições dentro das regras democráticas. Tá bem? É isto que nós temos que ter a coragem de debater aqui e mostrar que o Brasil hoje... Agora, são 50 milhões de pessoas que vivem sob o comando, pessoas humildes, pobres, escravizadas exatamente por essas facções no Brasil. Tá certo? Eles dependem, eles julgam, eles condenam, eles matam, eles impõem regras, eles fazem tudo. Onde é que está a soberania brasileira? Você acha que o Caiado, presidente da República, você acha que facção vai mandar em um palmo de terra no Brasil? Um palmo de terra. Não manda, Vitor. Presidente da República tem sim pouca autoridade moral de presidente da República. Tá certo? Não tem essa conversa fiada que não pode. Vou implantar como terrorista, vou usar as forças de segurança, Exército, Aeronáutica, Marinha, as forças estaduais e vou fazer um combate severo a poder resgatar a soberania brasileira. Primeiro item para o Brasil crescer. Você tem os bolsonaristas que estão com Bolsonaro, aquele centro, nem sempre bolsonarista, mas que fica com ele, outro setor do centro, centro-esquerda, que fica com Lula, e está aí a polarização. Ali no meio tem uma porcentagem muito pequena, que são aqueles que ainda têm dúvida, e eles costumam, no final, decidir a eleição. Mas a sua candidatura vai precisar entrar na seara do Flávio, não tem outro jeito. Você pega o conjunto do eleitorado, o eleitor está ali, o seu eleitor está ali, tem que tirar de lá. Eu queria saber como é que o senhor avalia isso, como é que vai ser o desempenho desse primeiro turno, até para manter o espírito que o senhor prega para o segundo turno. Como é que você vai atravessar isso disputando com os colegas e um deles estará lá contando com o apoio dos outros? A Adriana esqueceu de mostrar ali, quando a gente disputa a eleição majoritária, o que é principal numa pesquisa é a rejeição. Sim, não. Isso as pesquisas mostram, não só essa, então, que a rejeição de Lula e Flávio Bolsonaro são as maiores. O Lula e o Flávio são os dois maiores no top. Tá certo? Então, isso bateu no teto, ou seja, eles bateram no teto. E o Caiado tem um estradão enorme, entendeu? Como a gente fala no interior, uma picada enorme para poder caminhar nela. Então, isso essa tem 50% também de desconhecimento, lógico, que é muito bom. Então, de desconhecimento. É. Então, eu tenho um caminho, tá certo? Uma avenida aí de um tamanho enorme para caminhar nele. E o que o eleitor vai pensar? O eleitor vai falar, bom, olha, vamos dizer na eleição de 89, por que realmente na reta final eu vi que realmente tiraram os votos que votariam em mim e votaram no Collor? E, bom, o Collor terá a chance de bater no Lula. É o voto útil. Concorda comigo? Claro. Então, agora, a hora que chegar, falar assim, mas vem cá, mas na hora que for para o debate, quem é que dá conta de bater o Lula no segundo turno? Hein? Então, aí governador... é que vai voltar a posição favorável para que o Caiado cada vez cresça mais e tenha o Caiado no debate, aí o mano a mano, eu e o Lula aqui na Band. Então, mas entendeu? A gente não volta naquela pergunta que o Mitri fez? Pois não. O senhor disse que a gente esqueceu de mostrar a rejeição e que, na verdade, a gente trouxe os dados principais para iniciar a entrevista com o senhor. E, claro, a rejeição do presidente Lula e depois do Flávio Bolsonaro são as maiores. Mas a pesquisa, por exemplo, mostrou também que a queda do senador Flávio Bolsonaro foi entre os jovens, de 16 a 24 anos, a população com renda de R$5.000, renda mensal de R$5.000, e pessoas que se declaram de centro-direita, que rejeitam o presidente Lula e que se consideram de centro-direita, mas não necessariamente bolsonaristas. Então, a gente tem um público muito específico onde Flávio Bolsonaro caiu e um público, se ele não entender as diferenças claras desde agora, por que o senhor é diferente de Flávio Bolsonaro, ele fica achando que não tem opção além do Flávio Bolsonaro para vencer o Lula. Então, eu volto na pergunta do Mitri. O senhor disse que o senhor tem uma picada, uma estradona pela frente, mas o senhor parece receoso de dizer... apontar falhas no Flávio Bolsonaro, apontar erros do bolsonarismo. E aí a gente cai naquele papel da centro-direita sequestrada pelo bolsonarismo?
Não, você não vai ver sequestro nenhum da minha parte, que eu sou um homem, além de não ter sido nunca sequestrado das minhas posições políticas, pelo mostrado, eu mostrei coragem na minha trajetória e nunca fui encabrestado nos meus problemas políticos. Até porque, nas horas mais difíceis, tá certo? Você viu o meu grau de independência, quando eu, como médico que sou, decretei o isolamento social e apliquei a vacina em todo mundo. Eu não sou um homem encabrestado por ninguém. E na sua eleição que você ganhou, a eleição que você ganhou lá contra... Eu tenho habilidade política. Eu não vou fazer o jogo do PT, tá certo? Eu não vou fazer esse jogo. Eu não vou desmanchar pontes. Não é porque aconteceu um fato com um candidato. Agora, você podia mostrar outra etapa também da pesquisa, que quando você bota o segundo turno, aí sim, com Lula, aí você vê o Caiado melhorando a posição. Entende? Então o eleitor, Adriana, vai começar a enxergar também quem, ao chegar no segundo turno, ganha as eleições. Já está aí no ar, ó. A projeção então, de segundo turno, então, tá bom, olha lá, em tá caso do nome do senhor chegar lá. 46 para o presidente Lula, 40 para Ronaldo Caiado. O que acontece com o Zema também. Se for o Zema que chega, ele também tem um... Mas o problema é chegar, governador. Sim, mas tudo bem. Mas eu estou dizendo a você que, para chegar, esse ponto aí vai ser importante. Vem cá, na hora do enfrentamento ali, quem realmente vai poder... Porque você tem que analisar qual é o fator determinante dessa campanha eleitoral. Moral. Este é o divisor de água.